Olá, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de MotoGP. Estamos de regresso para escalpelizar mais um grande prémio que decorreu neste último fim de semana, neste caso em Assen, nos Países Baixos. Para isso, conto com o André Santos e o Miguel Diodato, com quem já vou falar. Antes de mais, deixar o agradecimento às patronas e aos patronos do Vamos Falar de Fundo pelo apoio que dão ao podcast. Se ainda não são patronos e quiserem contribuir, podem visitar patreon.com/vff1 e escolher uma das categorias de apoio. Se não puderem contribuir financeiramente, mas quiserem apoiar na mesma, sigam-nos nas redes sociais, partilhem o podcast com amigas e amigos. Se quiserem falar com os elementos desta comunidade, também temos muitos grupos de WhatsApp sobre os mais variados temas aos quais se podem juntar, incluindo MotoGP e desportos de duas rodas em geral, para além, claro, do grupo de Fórmula 1. Sobre o Grande Prémio em si, recordar os resultados antes de começarmos a falar. O Marc Marquez venceu as duas corridas, a sprint no sábado e a principal no domingo. Na corrida sprint, o Alex Marquez foi segundo e o Marco Bezzecchi terceiro. Já no domingo, o Bezzecchi melhorou isso e foi segundo, com o Pecco Bagnaia em terceiro. Recordar que a pole position foi conquistada pelo Fábio Quartararo, mas este não conseguiu terminar no pódio em nenhuma das corridas. Antes de irmos aos detalhes, vamos falar sobre as corridas e sobre o fim de semana em geral. Nenhuma das corridas foi fantástica, honestamente, foi o que eu achei. Havia potencial para mais espetáculo, porque o Marco Marques, para fugir à regra, não foi o mais rápido em todos os momentos das corridas, mas também não tivemos as batalhas que parecia que podíamos ter. Mas, André, começo agora por ti, porque este é um dos teus destaques negativos. Também ficaste com esta ideia? Fiquei. Não vou falar muito do sprint, porque o sprint eu tinha em background, porque aquilo não estava a puxar o suficiente para estar a dar 100% de atenção. Mas a corrida no domingo, tirando talvez as 6 motas da frente, Uhum. não houve qualquer tipo de emoção, não houve nada, não houve trocas de posição, ou foram muito poucas as trocas de posição que existiram. E foi sempre tudo ali com muita calma, sem grandes ataques. Desde que comecei a ver MotoGP, eu tenho falado disto quase, das 3 vezes que vim falei disto. Desde que comecei a ver MotoGP, tenho estado investido porque a emoção tem sido... É uma emoção completamente diferente em cada corrida quando comparado com a F1. Para mim, com esta curta experiência que tenho, há muito mais emoção nas duas rodas do que nas 4 rodas atualmente. E a corrida deste fim de semana nos Países Baixos foi o contrário. Não houve qualquer tipo de emoção ali, tirando os 6 da frente, com isto para mim, claro, com a Ducati, a Aprilia e a KTM, que pelo menos nos 6 da frente não tivemos 6 motos da Ducati, não está mal. Nem tudo foi mal. Yeah. É verdade. Sim, o Assen é um circuito que eu até gosto, é dos bons circuitos do MotoGP, mas realmente, mesmo nos 6 da frente, não, tirando o Di Giannantonio que estava ali a fazer uma ultrapassagem ou outra, e nós já vamos falar mais sobre os irmãos Marques sobre a sprint, quando chegarmos à Ducati em particular, mas mesmo nos 6 da frente eu não vi assim vi algumas ultrapassagens de pilotos que estavam mais rápidos e que estavam atrás e se aproximavam, mas não vi grandes ataques. E lá para trás, pior ainda. Mas sim, foram corridas que deixaram um bocado a desejar. Miguel, quais é que foram as tuas impressões em geral sobre as corridas? Eu fiz o contrário do André. A corrida de domingo não foi a corrida que eu prestei tanta atenção, infelizmente. Já vi que houve algumas coisas a serem faladas sobre o Alex Marques segundo campeonato a cair, portanto houve ali algumas coisas a destacar. Mas também concordo em parte com o André, que acho que foi um fim de semana um pouco atípico. Atípico não, ou seja, atípico não nos resultados, mas atípico no sentido em que as corridas foram bastante sonolentas para aquilo que nós estamos habituados. A corrida de sábado foi um pouco chata, e acho que foi um bocado um fim de semana mais do mesmo. Acho que houve pouca emoção, muito pouco a acrescentar ao fim de semana. Acho que foi um fim de semana sem sal, digamos assim. Sim, aqui a novidade, como eu disse há pouco, era que o Marco Marques, tendo ganho as duas, não era em todos os momentos o mais rápido e, portanto, podia abrir aí a porta a algumas lutas, mas tanto o Alex Marques no sábado como o Marco Bezzecchi no domingo, não... O Alex até teve mais hipóteses de atacar, mas o Marco conseguiu defender sempre e por aí não tivemos grandes lutas.
Mas podemos então começar a entrar nos detalhes do Grande Prémio e eu até diria, em vez de começarmos com o vencedor, podemos começar com a Aprilia, porque o Marco Bezzecchi teve realmente um fim de semana sólido e há um destaque positivo de vocês os dois. E, portanto, quem quiser começar pode pegar por aí, em relação ao Marco Bezzecchi, que foi quinto em qualificação, terceiro na corrida sprint e segundo na corrida principal. Portanto, quem quiser começar. Miguel? Ok, pode ser. Eu gosto do Bezzecchi, portanto para mim é fácil falar dele. Foi um fim de semana, eu acho que de um nível que o Bezzecchi pode mostrar mais vezes, que não aquilo que a Aprilia tem mostrado este ano, apesar do Bezzecchi até já ter tido alguns resultados interessantes com a moto este ano, mas destaco porque foi simplesmente um fim de semana extraordinário para o Bezzecchi, como eu já disse, não é? O ano passado foi um ano para esquecer e, portanto, sempre que ele consegue andar bem, e obviamente agora ele é o número 1 daquela moto, porque não tem um companheiro de equipa, e, portanto, quando ele mostra resultados à marca, mostra resultados à equipa, acho que é sempre um bom fim de semana, e foi um fim de semana muito positivo para ele. E acho que é o meu ponto positivo deste fim de semana. O Marco Bezzecchi já tem uma vitória este ano em Silverstone, salvo erro, e a Aprilia agora tem vindo de uma boa subida de forma. Já tinha estado bem também em Mugello. Mas André, as tuas considerações sobre o fim de semana do Bezzecchi? O fim de semana do Bezzecchi foi excelente. Não só para a Aprilia, também ajuda, se calhar, a perceber o que fazer para o ano. De certa forma, de saber que tem um bom piloto com quem podem contar e que consegue os resultados se estiver confiante com a moto que tem com ele. Mas o resultado foi excelente, mas mais que um bom resultado e eu digo isto, eu sou pela forma como comecei no mundo das duas rodas, sou a fã assumida do Ducati, mas não só para o Bezzecchi, como para a Aprilia, mas também para o MotoGP no geral. É bom ver a Aprilia a conseguir dividir Ducatis e a KTM também ao barulho. Duas equipas que não têm estado como se calhar queriam estar durante este ano e agora conseguem começar a mostrar resultados e a competir com as motas da frente que geralmente vinham de Itália, ou da Ducati neste caso. Sim. Sim, vocês tocaram no ponto do Jorge Martin, que era um ponto em que eu também já ia, porque já tivemos, entretanto, declarações do agente do Jorge Martin, do Carmelo Espeleta, a dizer que se não houver acordo entre o Martin e a Aprilia, não vão aceitar a inscrição dele para o próximo ano, e o próprio Máximo Rivla já disse que ou se entendem bem ou há a possibilidade de acabarem em tribunal. O Martin já foi também divulgado que não vai estar na próxima ronda, no Sachsenring, ainda está com a lesão que sofreu no Qatar, mas eu acho um bocado estranho que o Jorge Martin, com tudo isto, ainda possa guiar com a Aprilia este ano. Se o fizer, vai ser estranho em termos de clima. Não acredito que o faça. Eu também. Porque não dá. Depois de tudo que se tem passado nos bastidores, não é assim tão bastidores porque acabamos todos por saber, mas tudo o que se tem passado, bocas de um lado, bocas do outro, não me parece que haja condições para ele voltar a estar naquela garagem e a conviver com a equipa. Sim. Não, mas também sejamos honestos. Eu acho que, eu pelo menos falo por mim, eu pouco ou nada tenho sentido falta do Jorge Martin em pista. Ou seja, é um campeão do mundo que tem o título, é merecido, fez uma grande temporada a temporada passada, mas a verdade é que pouco ou nada ele tem feito sentir falta, porque nós temos tido até boas corridas, temos tido pilotos, ou seja, temos o Marques num nível muito alto este ano, temos os outros pilotos também a conseguirem qualquer coisa de vez em quando, ou seja, acho que não tem feito assim tanta falta, nem a própria Aprilia tem feito falta, eu acho. Ou seja, acho que o grande perdedor no meio disto tudo será, obviamente, o Jorge Martin, porque, não é? Achas que... Diz. Deixa-me fazer uma pergunta, porque agora estou curioso. Acham que se o Jorge Martin tivesse na Aprilia este ano e em boa forma física,
seria um candidato a competir com os irmãos Marques? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, também eu acho que tanto o Marco como o Jorge Martin têm duas visões diferentes. Ou seja, o Jorge Martin tem a visão de campeão e achava que queria uma moto competitiva. Não é que o Marco não o queira, mas acho que o Marco percebe que existem sempre coisas a melhorar. Ou seja, eu digo que o Jorge queria uma equipa vencedora, ponto. Ou seja, não havia nada ali a melhorar. Enquanto o Marco percebe que existe um processo, que existe uma... E acho que o Jorge quer o resultado, não é? Ou seja, já foi campeão no passado, quer voltar a ser e acho que não está para ir virado para o processo, para esperar que a moto evolua, não. Ele quer a moto ao nível das outras. Eu sinto um bocado assim. Vai ser complicado escolher uma equipa para o ano que vem, então. Se tiver equipa para o ano que vem. Fala-se da onda, que é onde está o Aleixo Espargaró, que é o amigo dele. Sim. Se calhar é por aí, mas tem de se entender primeiro com a Aprilia. Mas em relação à tua pergunta, eu acho que nas corridas em que a Aprilia estivesse em boa forma, como esta, por exemplo, o Jorge Martin poderia talvez até lutar pela vitória mais do que o Bezzecchi, mas nunca saberemos porque o Jorge Martin tem aqui um downgrade brutal. És campeão num ano e no seguinte lesionas-te na pré-época, voltas, lesionas-te outra vez e depois já não queres correr mais pela equipa onde estás. É uma história... Não. Só mesmo porque é mesmo estarmos a viver isto, porque se te contassem isto daqui a uns anos não ias acreditar. É impressionante. Não, mas o mal às vezes também é o desejo das equipas de fábrica. Sim, ou seja, não é? Porque eu não vejo mal nenhum em estás numa equipa satélite. Se a equipa satélite te der uma boa estrutura, te der resultados, te der essas coisas todas. Ele não aceitou a possibilidade de ficar numa equipa satélite para querer ir para uma equipa oficial. Não estou a dizer que, não é? Que foi isso a grande razão dele estar neste momento na situação que está. Mas ele não aceitou bem a escolha de ser o Marco Marques, não ele, e depois aquilo foi... Eu acho que há pilotos que não veem qual é o mal às vezes de estarem numa equipa satélite e não numa equipa oficial. Se calhar estava melhor na BK8. Exato. Tinha uma moto melhor, se calhar. Mas agora imagino um cenário. Imaginem que o Jorge Martin ficava na Pramac este ano, sem lesões, sem nada. Acham que para 2026, face à forma do Pecco Bagnaia, se considerava a hipótese de meter o Martin na Ducati oficial e fazer descer o Bagnaia? Face à forma, dado que são os dois, têm os dois o título de campeão do mundo. Mas dada a forma deste ano, Martini tendo sido campeão o ano passado, se calhar sim. Faria sentido. Se estivesse em forma como o ano passado, faria sentido então se calhar despromover o Pecco e aproveitar para bater no Pecco mais uma vez, e aí despromover o Pecco e pôr o Jorge Martin na Ducati oficial. Não sei como é que ia ser aquela batalha de ego. Já não é fácil entre o Pecco e o Marc Marquez. Com o Jorge e o Marc Marquez, se calhar não ia ser também nada fácil de gerir dentro da equipa. Sim, eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas, apesar de tudo. Porque mesmo com... Ou seja, o Pecco ano passado não foi campeão, ok? Foi até a última. Mas mesmo assim o Pecco nunca sequer foi dúvida na Ducati. Mesmo em comparação com o Jorge. Ou seja... Portanto, acho que não seria neste momento também. Por tudo aquilo que envolve o Jorge, acho que não sei. Sinto que é uma pessoa que deseja muito, é pouco cerebral nas suas corridas, na forma de gerir a sua própria carreira. E acho que é por isso que ele está na situação que está neste momento também. E portanto, eu acho que tudo conta na Ducati, apesar de neste momento o Pecco estar mal. Se me disserem que para o ano o Pecco continua na Ducati e 2027 também, eu acho que não me surpreende, porque não vale só aquilo que se entrega, mas tudo aquilo que... Tudo à volta. Ou seja, acho que o Jorge não estava preparado, e mesmo que este ano ele eventualmente fizesse uma boa temporada, não acredito que alguma vez fosse cogitado para... Ou seja, pode-se falar, mas não me parece que avançasse. Sim, okay. Só corrigir a pergunta que eu vos fiz há bocado, porque eu
pus a hipótese do Martin continuar na Pramac, agora a Pramac está com a Yamaha, portanto isso não seria de toda uma hipótese, mas a ideia era o Martin continuar com uma equipa satélite da Ducati, era isso que eu queria dizer. Para fechar aqui o capítulo Aprilia, podemos falar sobre os outros 3 pilotos. O Raul Fernandes, eu achei que voltou a ter um bom fim de semana, tirando um DNF na corrida na corrida sprint, que não foi bem culpa dele, foi porque o Morbidelli teve de evitar um outro piloto e atirou contra a gravilha. Ele acabou com a corrida aí, mas na corrida principal foi 8º classificado e ficou mais longe do Bezzecchi do que tinha ficado em Mugello, mas acho que esta subida de forma da Aprilia também está a trazer o melhor Raul Fernandes que tínhamos visto até agora no MotoGP. Ele não tinha sido um piloto muito consistente. Portanto, também, o que é que acharam desse debut de fim de semana do Raul? Eu acho que Miguel, diz. ao Raul o que pode acontecer é sentir, porque ele também sente que as coisas podem não estar a correr bem para ele, não é? Obviamente que a silly season na MotoGP é o ano inteiro, agora, neste momento, portanto, um mau fim de semana, um mau resultado, tudo é posto em causa, ou seja, muita gente já pôs em causa, incluindo aqui nós já falámos que estranhamos como é que o Raul Fernandes, que é o único piloto que realmente já trabalhou com a marca e trabalha com a marca há alguns anos, era o pior dos 4, ou quer dizer, o pior dos 3, porque eu já não conto o piloto que está a substituir o Jorge, não é? Ou seja, mas nestas últimas corridas, o Ai Ogura não é que tenha perdido fulgor, ou seja, está, digamos, no nível normal. O anormal era o início da temporada, porque ele fez um início muito forte, mas neste momento o Raul está a entrar nos eixos, digamos assim, está a conseguir ter resultados muito bons, semana após semana, mas não sei se isso será suficiente para na próxima temporada estar na Aprilia. Ainda assim, acho que é sempre bom, e a Aprilia cria sempre ali uma dúvida, será que? Portanto, acho que sim, é isso. E com a evolução da moto da Aprilia, também se nota que o Fernandes está mais confiante na moto e tem conseguido melhores resultados. E foi uma pena este fim de semana, foi uma pena ver tantas quedas logo ali ao início, porque acabamos por perder 2 das Aprilias que podiam ali dar mais alguma emoção àquele top 10. Para haver um bocadinho mais de luta na frente, mesmo que não fosse aquela luta, havia um bocadinho mais de emoção, por isso foi uma pena todas aquelas quedas ao início, porque não só o Fernandes, mas como as outras 2 motas da Aprilia poderiam ter conseguido também bons resultados. Sim. Passando agora para os outros pilotos da Aprilia, o Savadori, fiquei impressionadíssimo com a sua qualificação. Ele foi 15º, normalmente só costuma ficar à frente do Chantra e agora ficou à frente de 6 ou 7 pilotos. E logo aí podia ser um sinal de que a Aprilia estava bem, mas depois as corridas não lhe correram particularmente bem. O Ai Ogura teve o seu pior fim de semana do ano, sem dúvida nenhuma. Ele já na sexta-feira teve uma queda que deixou a moto a arder. No sábado acaba o sprint atrás do Savadori, que não é bom sinal. E no domingo a corrida dele acaba na primeira volta sem culpa nenhuma. Foi apanhado no tal efeito dominó que o Miguel Oliveira explicou, em que o próprio Miguel também abandonou. Mas não foi um bom fim de semana para o Ogura. Não tem sido a regra na sua época. Portanto, estou à espera que ele suba de rendimento daqui para a frente. Também vinha de uma lesão e também é normal que se sinta limitado fisicamente. Portanto, tanto o Savadori como o Ogura. O Savadori, se o Martin não voltar, é capaz de fazer a época toda. Também não seria o que a Aprilia estaria à espera, mas sim. Alguma coisa sobre estes pilotos que queiram dizer ou podemos passar para a Ducati? Não, só queria dizer uma coisa antes de passarmos para a Ducati. Tu falaste do efeito dominó e eu sei que vamos falar da Yamaha mais à frente, muito provavelmente, mas falaste do efeito dominó e houve uma dúvida que gerou ali algumas questões depois do domingo e assim aproveitava para esclarecer e digam-me também se eu estiver enganado. Mas houve a questão de porque é que o Miguel Oliveira não trocou de moto. Não trocou porque não pode. Basicamente é isto. Não pode, só se mudarem as condições meteorológicas e for preciso chuva, é que pode mudar de moto. Por isso é que não mudou e acabou por ter que abandonar depois desse toque que levou, que o fez seguir em frente. Mas era só mesmo para esclarecer isto, porque houve algumas pessoas a questionarem porque é que não mudou só de moto para conseguir acabar a corrida. Mas é basicamente isso. Não mudou porque não pode. Sim. Sim, exatamente.
Voltou à pista com a moto estragada, que do incidente estava à espera de uma bandeira vermelha para depois poder reparar ou trocar, Yeah. mas como essa bandeira vermelha nunca aconteceu, ele depois abandonou. Seguimos então para a Ducati, que teve o grande vencedor do fim de semana, Marc Marques, primeiro nas duas corridas, apenas quarto em qualificação, mas um quarto lugar não o impede de maneira nenhuma de chegar à frente nas corridas. Tanto na sprint como na corrida principal, o Alex Marquez e o Marco Bezzecchi, respectivamente, parecia que estavam... Havia zonas do circuito específicas em que parecia que estavam mais rápidos, mas nenhum deles conseguiu realmente atacar. O Alex Marquez foi aquele que parecia estar mais perto de o fazer, e isto gerou um debate no nosso grupo das duas rodas, se o Alex Marquez não atacou porque não quis, ou se o Alex Marquez não atacou porque não queria deitar nenhum deles ao chão. Qual é que é a vossa ideia sobre isto? Não, força, André, força. Não, eu só queria dizer, eu acho que ele não atacou porque não conseguiu. O Marc Marques, no fim da corrida, estava a dar uma entrevista e ele disse algo que faz todo o sentido, que é quando naquele circuito, principalmente naquele circuito, vais à frente, sabes posicionar a moto, fica complicado, sabes posicionar a moto, em que curvas posicionar a moto, que tens que ter mais cuidado e defender melhor. Sabes defender, fica complicado atacar, seja o teu irmão, seja o teu primo, seja alguém que nunca viste. E se as pessoas tinham dúvidas que o Alex não o atacou porque era o irmão, depois no domingo acho que essas dúvidas ficaram esclarecidas quando o Bezzecchi, que não tem qualquer tipo de laço familiar com os irmãos Marques, também não conseguiu fazer muito face ao domínio do Marc Marques. Legal. Sim, eu pessoalmente já falei um bocado disso a semana passada. Disse inclusive que me fazia alguma confusão o Alex não atacar tanto o Marco, e parece que chegou à corrida de sábado isso aconteceu, exatamente. Só que obviamente que nós estamos sempre a aprender e a descobrir coisas novas, e obviamente que no domingo, como o André disse, foi o Bezzecchi a que lhe aconteceu isso. Mas de ressalvar que na corrida de sábado o Alex Marques, ou seja, em ritmo de corrida, parecia bem mais rápido que o Marco, exceptuando o terceiro ou quarto setor, que aí o Marco já conseguia abrir alguma vantagem, chegava uma última chicane e o Marco conseguia abrir alguma vantagem. Mas estavam a fazer assim alguma confusão, mas obviamente que nós também estamos, como eu disse, estamos cá para aprender, e portanto eu fui o maior crítico do Alex Marques a achar que ele não passava o irmão, e obviamente que alguém me quis mostrar que afinal não é só o Alex Marques que não ultrapassa o Marco, mas que o Marco Bezzecchi também tem dificuldades nisso mesmo. E o Marco Marques também inclusive disse no pós-corrida que as pessoas tinham que perceber melhor, ou seja, são pilotos de MotoGP, percebem que todos eles têm as suas ambições próprias, e portanto se as coisas, ou seja, respeitarem todos os pilotos, não só porque é o Alex Marques, que é o Marco Marques, que é o Marco Bezzecchi, ou seja, que todos eles merecem essa consideração. Obviamente que eu ainda vou achar em parte que às vezes o Alex pode atacar um bocadinho mais o Marco e não o faz, mas ainda assim acho que foi uma resposta também a mim e a todas as pessoas que acham isso. Sim, eu tenho achado que o Alex Marques, há alguns momentos em que podia dar mais luta ao Marco e não dá, mas nesses momentos o Marco é substancialmente mais rápido do que o Alex. Não era o caso este fim de semana. Eu neste fim de semana acho genuinamente que o Alex tentou, mas tentou com cuidado. Não queria fazer uma ultrapassagem à maluca e atirar os dois ao chão. Preferiu um segundo lugar a um abandono. Pois infelizmente para ele a coisa correu pior no domingo, porque teve um incidente com o Pedro Acosta em que se calhar é um incidente de corrida, para mim não há culpa nem de um nem do outro, nem de penalização a ser entregue a ninguém, mas eu acho que aí o Alex, da mesma forma que geriu bem os riscos contra o Marco no sábado, podia ter gerido melhor os riscos contra o Acosta no domingo. O Alex aliás caiu, sofreu uma lesão na mão, já foi operado, vamos ver se vai ao Sachsenring ou não, e se tem de falhar mais corridas para lá do Sachsenring. Mas o Marco Marques agora tem um avanço muito grande sobre os concorrentes no MotoGP, e o concorrente mais próximo está fora. Também ficaram com essa ideia que o Alex podia ter gerido melhor os riscos contra o Acosta? Sem dúvida. Se gera riscos quando está na frente, quando se quer chegar à frente também tem que gerir esses riscos, porque
se tu vais encostar a uma moto e principalmente no momento da aceleração em que a moto está um bocado mais instável, estás a correr riscos que não precisas de correr. E foi um azar a ter a moto ficado ali, dada aquele toque no travão, fez lock da roda, adeus. Foi um azar, como disseste, foi um incidente de corrida, mas podia ter sido evitado se o Alex Marquez tivesse um bocadinho mais de cuidado. Sim, eu acho que digamos que ali o Alex foi um bocadinho cheio de cedo ao pote, digamos assim, não é? Porque obviamente que ele no sábado tinha não é? Não arriscado tanto, podemos dizer assim, ou seja, pensou sobretudo na classificação, pensou nele, pensou na corrida, que tudo, não é? Ou seja, não. E acho que ali também o poderia ter feito, ainda. Ou seja, ele em condições normais faria uma boa corrida, não é? Porque até agora o campeonato tem corrido bem, a moto está do agrado dele, portanto, em condições normais faria uma boa corrida. Ou seja, aquilo, digamos que foi, digamos, desnecessário, não é? Yeah. Obviamente que teve as consequências que teve e bom para o Mark, mas bom para o Alex também porque está tudo bem e portanto acho que à partida só não o teremos no Sachsenring, mas depois já o teremos de volta, vamos ver. Também é bom para o Peco. Sim, também é bom para o Peco. Também não é mau para o Peco. Sim, mas para o Peco é só no ego, porque se também se não... Não, pode ser que ganhe ali uns pontozinhos extra para se aproximar do segundo lugar. Sim. Não, mas mesmo um segundo lugar vai ser bom, é só para o ego, porque sim. Sei lá, porque vamos a ver que em batalhas em que os dois estiveram na pista, não é? É um pouco por aí. mas sim, para o Peco está todo contente. Diz que ele por ele não se importa. Sim, o Bagnaia voltou a ter um fim de semana à volta na luta pelos lugares de pódio, mas que voltou a não impressionar. O sprint foi um quinto lugar, na corrida foi terceiro atrás do Bezzecchi, portanto o Bagnaia continua com as dificuldades que tem tido ao longo de toda a época, já esteve. Diz, André. Não, ia só dizer que foi terceiro e as KTM deram-lhe trabalho. Não foi um terceiro fácil. Uhum. Sim, ele já teve uma fase em que até ficava fora do top 10, até perceber que havia ali um problema com os discos. A partir daí melhorou, mas basicamente só com o rendimento que tinha no início do ano. Ele tem uma vitória este ano nos Estados Unidos, mas tirando isso não tem realmente lutado por vitórias. E não é de todo o Bagnaia que víamos no ano passado. Só para dar aqui uma atualização em relação ao campeonato, o Marc Marquez tem 307 pontos, 68 de vantagem sobre o Alex Marquez, que não sabemos se vai estar nas próximas corridas, e 126 sobre o Bagnaia, portanto, campeão anunciado, diria eu. Dá para entregar a taça, não é? O Miguel diz em todos os episódios que vai ser campeão do Japão, portanto, para lá caminho. Eu assim não sei, não será antes. É porque ele já tem pelo menos 3 grandes prémios da Vans, quase. Se contarmos só os pontos de domingo, atenção, porque são 25 pontos cada domingo, cada domingo, portanto. Sim, mas do sprint nem vale a pena. Do sprint nem vale a pena contar, porque já percebemos que se há, mesmo quando o domingo lhe corre mal, o sprint é para ele ganhar. Sim. Não, acho que o quê? Nos últimos 7 ou 8 houve um que ficou em segundo lugar, os outros ganhou todos. Sim, capaz. É um domínio estratosférico. Em relação às outras Ducatis, as VR46 estiveram mais ou menos sólidas, cada uma à sua maneira. Já sabemos que o Di Giannantonio começa pior e acaba melhor, o Morbidelli é ao contrário, voltou a ser assim. Tiveram ali uma luta em pista nos dois, em que o Morbidelli atalhou uma chicane para não se deixar ultrapassar, levou logo uma long lap penalty. Mas têm estado os dois equilibrados ao longo do ano, tanto um como o outro. O Morbidelli está pouco à frente no campeonato, mas o Di Giannantonio ultimamente tem estado um bocadinho por cima. Teve um pódio em Mugello, aqui não esteve perto do pódio, mas tiveram os dois sólidos. Do Alex Marquez já falámos, o Fermin Aldeguer não está aqui a Rita, mas posso dizer eu que teve um fim de semana um bocado ao lado. Um bocadinho. Sim, o Aldeguer, estava aqui a ver os resultados, ele faz sétimo em qualificação, sétimo no sprint, até aqui tudo bem, mas depois cai na corrida,
com o Highside. É. E tem acontecido algumas vezes ao Aldeguer este ano cair quando podia conseguir melhores resultados. Ele é rookie, portanto não se espera que acabe no top 5 do campeonato, mas às vezes seria melhor priorizar o resultado. E só uma curiosidade, caiu na mesma volta que o Marques. Completaram os dois 5 voltas. Por isso a BK8 teve ali 5 voltazinhas e arrumaram as motas. Mas, falando ainda da Ducati, num fim de semana em que as duas BK8 geralmente têm melhores resultados, ou pelo menos uma delas tem melhores resultados que a VR46, num fim de semana em que as duas saíram, tu continuas a ter 4 Ducatis no top 8. Sim. Eu acho que é muito difícil de nem as teres. É outro nível este ano. Não vale a pena. Não, tem sido assim constantemente, ano após ano. Se tivesse as motas que tinhas o ano passado, tinhas... Eram 8, né? Tinhas 8 no top 10. Exatamente. Sim. Portanto, é por isso que quando as pessoas dizem que um 12º lugar é mau lugar, eu acho que não. Porque temos 8 Ducatis, ou temos 6 Ducatis agora, mas cada marca tem 12 oficiais, portanto, se fosse uma satélite que ficasse em 14º, estás bem. Estás bem. Foi de facto uma das questões que eu fiz à Ducati quando estive em Jerez, foi como é que eles estavam a gerir a falta de duas motas, quando toca a ter mais dados sobre as motas, a ter mais informação, como é que estavam a gerir isso, e a resposta foi... Eu não estava à espera da resposta, não sei se foi só para ser politicamente correto, mas a resposta foi surpreendente, porque eu estava à espera de sim, é complicado, temos menos dados, temos que trabalhar mais arduamente, mas a resposta foi o contrário, foi, já é difícil gerir 6 motas, gerir 8 é ainda mais difícil, estamos bem com 6. Claro, sim. Não, a verdade é que tomara muitas equipas conseguirem ainda ter mais dados, não é? Sim, o normal é ter 4, portanto a Ducati no ano passado tinha 8 e este ano ainda tem mais 2 do que o normal. A Yamaha no ano passado tinha 2, agora tem a Pramac, portanto 4 para cada um seria o ideal, mas a Ducati consegue ter mais 2. Dizia-se, não era? Que a Aprilia mal se conseguia governar as duas mais as satélites, que aquilo era uma confusão, portanto aí acho que está um bocadinho explicado. Se 4, há muitas equipas que têm dificuldade para fará 6 ou 8. Sim. Podemos avançar para a KTM e vou voltar ao André porque é um ponto positivo dele. O Acosta e o Vinhales voltaram a conseguir resultados melhores do que o Brad Binder e do que o Enea Bastianini, mas a KTM voltou a conseguir pelo menos com 2 motas bons resultados. E portanto, André... Sim. Um quarto e um quinto lugar, e é um dos meus pontos positivos, porque eu acho que foi um dos meus pontos negativos da primeira vez que eu vim, que era, ou da segunda, que é onde é que está a KTM, o que é que vai ser da KTM. Se a KTM continua com problemas nos bastidores, no que toca se calhar à disponibilidade financeira, se existem problemas aí ainda não sei, mas a verdade é que a nível desportivo estão a começar a aparecer outra vez e é bom ver a KTM onde merece estar. Se calhar podia estar um bocadinho mais acima, conseguir ali uns pódios de vez em quando, mas ter o Acosta em quarto e o Vinhales em quinto é muito, muito bom para a marca e dá gosto vê-los ali em cima. Daí ser um dos meus pontos positivos, porque em tudo o que é desporto motorizado, embora tenha os meus favoritos, gosto de ter top 5, top 10 variado. E ver a KTM a conseguir misturar ali as coisas e dividir, neste caso dividiu a Ducati da VR46, ou seja, dividiu ali motas Ducati, é sempre bom ver esta competição. Sim, falava-se muito do primeiro ano do Pedro Acosta, em que ele até conseguia lutar frequentemente por pódios, às vezes por vitórias, nunca chegou a ganhar, mas estava frequentemente na luta pelo pódio. Este ano não tem sido assim porque a KTM começou realmente muito mal o ano com a crise financeira que tem. Notava-se ali alguma quebra de performance, mas o Acosta tem vindo a ser um dos meus pontos positivos do ano porque no meio das dificuldades ele tem sido muito consistentemente ali à volta do quarto lugar, não tanto para pódio, ele está muitas vezes nessa luta. E o Maverick Vinhales é outro que me está a surpreender muito pela positiva, porque também está muitas vezes a dar água pela barba ao Acosta.
O Acosta não tem barba, mas vocês percebem. O Vinhales, que é um piloto que pode perder a paciência facilmente quando as coisas não correm bem, mas o Maverick também tem estado bastante consistente. Em contrapartida, o Binder, que eu achava que podia ser um duelo muito equilibrado com o Acosta, tem sido muito ao lado. E o Bastianini também ainda não acertou uma qualificação este ano. Ele costuma terminar bem as corridas e ainda conseguiu um top 10 nesta corrida. Mas também tem deixado a desejar para um piloto que veio da Ducati e que ganhou várias corridas pela Ducati no ano passado. Mas é isso, é essa a tendência. Acosta e Vinhales muitas vezes por cima do Binder e do Bastianini. Miguel, a tua ideia sobre a KTM? Sim, eu também tenho essa ideia. Acho que o Acosta tem vindo em crescendo, sobretudo nas últimas corridas. Ou seja, acho que no início nós destacámos-lo muitas vezes negativamente, porque achávamos que ele poderia ter outros resultados, mas nos últimos tempos tem conseguido bons resultados. Obviamente que ainda não conseguiu aquele resultado, não é? O resultado, mas acho que tem sido consistente, tem conseguido andar lá para a frente. O Maverick Vinhales, digamos que eu gosto do Maverick, eu acho que ele é um piloto muito talentoso, só que falta-lhe sempre aquele bocado, porque é muito... Se ele estiver satisfeito, está tudo perfeito. Se ele não estiver satisfeito, para ele está tudo mal. E parece que ele até está satisfeito e as coisas até têm corrido bem na KTM. Tem-me surpreendido, porque eu achava que ele seria, não digo o elo mais fraco, porque numa equipa daquelas é muito difícil haver um elo mais fraco, são 4 grandes pilotos, mas eu acharia que ele poderia ser, por todo o seu historial, poderia ser aquele piloto que tivesse mais dificuldades e que fosse mais chato até com a moto. E obviamente até tem tido resultados bem interessantes. Vemo-lo feliz, que é uma coisa também que nem sempre é fácil, porque ele nunca está a 100% em relação a isso. O Binder, sendo a figura maior da KTM, apesar de tudo, não é? O Pedro Acosta, para mim, é mais talentoso e será, obviamente, um piloto por muitos anos do MotoGP, mas o Binder é o homem da casa já há muito tempo, é um homem da confiança da marca, portanto acho que esperávamos muito mais do Brad Binder este ano. E o Enea, não sei, deve estar ainda numa depressão pós-Ducati, porque nem sempre é fácil sair do auge, não é? Podemos fazer aqui um paralelismo, sei lá, futebol é como jogar no Real Madrid, pá, depois seres emprestado a uma equipa da segunda divisão, quase. Portanto, é isso, ele saiu da Ducati e acho que os resultados têm sido muito aquém daquilo que ele pode conseguir. Obviamente que nem sempre as corridas são más, porque ele continua a mesma senda de começar mal e até terminar bem as corridas, mas ainda assim constantemente vemos-lo lá para trás e andamos ali à procura dele na tabela. Tem sido um ano muito, muito abaixo das expectativas do Enea, para mim. Sim, em relação ao Bastianini, lembrar que ele estava na luta com o Marc Marquez e com o Jorge Martin para ver se ficava na Ducati, mas era uma luta que, mesmo se o Enea tivesse resultados melhores do que aqueles que teve, eu acho que era uma luta que o Enea iria sempre perder, porque não tem tanto nome como o Martin e como o Marc. O Binder está com um contrato mais longo da KTM por conta daquilo que fez nos anos anteriores. Houve uma altura em que assinou uma renovação de 2 anos e é por isso que tem ficado, mas não tem conseguido manter o nível. Eu quando foi formado o quarteto da KTM para este ano, a Acosta, o Binder, o Vinhales e o Enea, eu achei que era um quarteto que podia ser bastante equilibrado, mas não estava à espera que o Acosta e o Vinhales estivessem tão por cima. Mas é isso que tem acontecido. Diz. O Acosta que já está à frente do Aldeguer no campeonato de pilotos e já não está longe do Zarco para subir a 7º lugar. Sim. Então, na geral de pilotos. Mais tarde ou mais cedo eu acho que acabará por passar. E o Binder, só dizer uma coisa, porque eu acho muito a piada ao Binder, que é quando a corrida não lhe corre mal e não fica ali a P13, P12, é porque caiu.
e correu-lhe ainda pior. Sido É o que Ou tem efeito- sido nas últimas corridas. Ou cai ou fica ali a meio da tabela. E pronto, é isto. Sim. Sim. Avançamos então para a Yamaha, porque tivemos mais uma grande pole position do Fábio Quartararo. Eu não sei como é que ele faz aquilo, mas já fez para aí umas 4 ou 5 vezes este ano. Mas o Fábio Quartararo, infelizmente para ele, tem tantas pole positions como quedas em corridas, e no sprint voltou a acontecer. Ele, para o número de pole positions que tem, só está em 11º no campeonato, nem no top 10 está. Portanto, explica-se facilmente porque ele, estando em primeiro e querendo manter o melhor resultado possível, vai sempre muito no limite e quando vais para lá do limite é normal que caias. Mas o Quartararo, isto é por causa de sábado, é a crítica que eu lhe faço. Ele domingo não tem culpa do que lhe acontece. Basicamente no domingo acho que é o Aldeguer que cai à frente dele e ele tem de ir para a relva, para a gravilha, para evitar Yeah. passar por cima da moto do Aldeguer e cair ele também. E depois recupera, até recupera bem, mas no sábado cai outra vez. E em relação ao Fábio Quartararo, é isto que eu tenho para dizer. Vocês. Só mesmo foi um fim de... Desculpa, Miguel. Não, Foi um fim de semana para esquecer. Parecia bom, como disseste, qualificação fantástico e depois tanto no sprint na corrida não teve azar, mas acabou por lhe correr mal também, ou teve azar, mas acabou por lhe correr mal também, por isso foi um fim de semana para esquecer. E sobre quando está à frente tenta lutar e tenta puxar muito pela moto, isso vê-se muito quando tens pilotos como o Quartararo, este fim de semana o Bezzecchi, por vezes até o próprio Pecco, que mesmo sendo a mesma moto que o Marques, neste caso, talvez não se sinta tão confortável na moto por causa dos problemas que teve ao início até mudarem os discos, que tenta puxar pela moto e a moto não está tão estável. Mesma coisa quando o Bezzecchi este fim de semana tentava puxar pela moto e vias ali muitas vezes ele entrar em slide na curva porque não estava a puxar mais do que aquilo que a moto conseguia dar. E por vezes isso também acontece ao Quartararo e acabam as corridas por não lhe correr tão bem como deveriam, por causa dessa sede de ganhar e não ter moto para isso. Miguel, eu há pouco esqueci, mas a Yamaha é um ponto negativo para ti, portanto vou-te deixar Sim. desenvolver. A Yamaha é um ponto negativo para mim. Ou seja, já eu sei que tu, Bernardo, tens muita expectativa em relação à Yamaha, mas obviamente ela em qualificação, sobretudo o Fábio, só o Fábio, tem conseguido resultados muito bons, só que obviamente, eu vou ser honesto, acho que já chega, seja ele tem tido polos atrás de polos, mas eu acho que já chega à fase de corrida e eu já previ o que é que vai acontecer, acho que quase todos nós, ou seja, muito dificilmente ele conseguirá segurar o lugar, não é? Ou seja, normalmente as Ducatis partem sempre bem, ou seja, sobretudo uma, não é? Nós já sabemos qual é que parte sempre melhor e, portanto, depois o Fábio tenta segurar ali as primeiras voltas, enquanto pode. Depois, obviamente, há sempre aquele risco. Ele vai ou cai, ele vai ou começa a perder posições atrás de posições. E para mim, ele ele é de longe o melhor piloto da marca, obviamente, de longe. E está a remar muitas vezes sozinho. Não sei se viram este fim de semana, perguntaram-lhe qual era a hipótese de ele ser campeão. Ou seja, ele disse que este ano é 0 e para o ano possivelmente é 0 também. Ou seja, quando o teu principal piloto tem essa expectativa em relação àquilo que tu lhe podes dar, obviamente que este ano não estamos sequer a pôr isso em causa, mas na próxima temporada, uma temporada que ainda nem começou, já mostrar que para o ano também a possibilidade será quase 0. Para mim tem sido, sobretudo nas últimas corridas, uma desilusão. Mas como eu já disse, Fábio Quartararo está noutro nível, só que nem sempre as coisas, nem sempre não, poucas vezes as coisas correm como ele espera. Sim, em relação aos outros pilotos, o Rins, o Miller e o Miguel Oliveira qualificaram-se bastante mais atrás. O Rins tem o facto de ter sido impedido na qualificação pelo Bastianini, que levou uma penalização para a corrida principal. O Rins, eu acho que ele depende muitas vezes de
seguir pilotos mais rápidos para tentar fazer as suas voltas rápidas é uma coisa que eu já reparei. O Marco Marques também fazia isto quando estava nos seus últimos anos na Honda, portanto, de certa forma inteligente, mas acho que podia também tentar por ele próprio às vezes fazer voltas melhores. O Oliveira e o Miller, o Miguel ainda não... É como o Bastianini, ainda não acertou uma qualificação este ano, e é a grande pecha dele, porque as corridas, a corrida que ele conseguiu completar até lhe correu bem, ele acaba quase no top 10, mas partindo tão atrás é difícil arranjar melhor. E o Miller tinha começado muito bem o ano, estava a ser a segunda melhor Yamaha com alguma distância, mas agora tem caído para o nível do Rins e do Oliveira, e com o Toprak à espreita também queria perceber com vocês se acham que a decisão já está tomada, ou se não tanto, se é uma luta a dois entre os dois pilotos da Pramac, o Miguel e o Miller, ou se o Rins também pode estar aqui nesta luta para sair. Eu acho que na verdade é uma luta a 3. Sim. Porque sem dúvida. é uma luta a 3, porque tirando o Fábio, não é? Porque por tudo aquilo que o envolve, não é? Seja por ser um piloto campeão, por ser um piloto fora de série, por muitas equipas gostariam de contar com o Fábio Quartararo. Obviamente que ele também está seguro num bom contrato, e até se diz que foi essa a grande razão pela qual ele renovou. Mas ainda assim acho que é o único que pode estar tranquilo que na próxima temporada o contrato está assinado e está tudo ok e vamos seguir para a próxima temporada. Agora será um pouco uma luta a 3. Não consigo, obviamente que se calhar o meu coração, não é? O meu desejo, gostava que o Miguel continuasse, obviamente, acho que qualquer um de nós, porque não é? Temos um piloto português na categoria principal. Agora, também serei honesto, se eventualmente não for esse o desejo dos responsáveis da Pramac e da Yamaha, eu também compreendo, não é? Obviamente que no nível em que estamos, muitas vezes as marcas não conseguem e nem podem estar à espera não é, de melhorias, ou seja, de melhorias, eu digo isto em relação a pilotos. O Rin já está há quase 2 anos a 50%, digamos assim, não é? O homem tem dificuldades num simples andar, quase. E a Yamaha não pode estar aqui à espera que o Rins melhore, não pode estar à espera que o Rins apresente resultados. As marcas têm que andar, têm que evoluir, têm que... E tendo agora as categorias de Moto2 e até de Moto3 com pilotos de um nível altíssimo, eu acho que Moto2 nós vemos pilotos que dizemos assim, este tem talento para lá chegar, mas chegará, se calhar não chegará. Já estamos numa fase em que tudo é um momento, tudo é aquela corrida, ou seja, todos eles poderão ter algo a dizer em chegar à categoria principal. E, portanto, eu acho que na categoria principal também existe essa coisa, ou seja, se tu falhares uma corrida, se tu falhares 2 corridas, se tu falhares 3 corridas, se estiveres lesionado, tiveres meio ano parado ou meio ano até conseguires adquirir ritmo de corrida, as marcas não podem estar à espera. Não podem estar aqui nesta vai, não vai. Eu entendo essa questão de é um bom piloto, são bons pilotos, já conseguiram bons resultados, os 3, mas ainda assim as marcas também têm que pensar, que tem muita gente aqui que está à espera daquele momento, está à espera daquela boa corrida. Para à espera ainda mais, não é? Exatamente. Quem diz o Toprak, diz outros, sei lá, neste momento toda a gente aponta, vamos a Moto2, se calhar, sei lá, o ano passado ninguém falava de Diogo Moreira, ou falava-se, não é? Agora o Diogo Moreira tem tido bons resultados. Se calhar para o ano já se fala que o Diogo Moreira pode subir, e, não é? Ou seja, é tudo uma questão de estar no sítio certo, à hora certa, e obviamente que alguém vai ter que saltar fora. Ou seja, não há lugares cativos lá em cima, e portanto ou as coisas andam, ou então é muita gente aqui à espera dessa oportunidade. Sim. Estamos a entrar nos últimos 10 minutos e, portanto, estamos a ficar sem tempo. Ainda queria falar sobre a Honda e sobre as categorias inferiores, portanto, vamos já saltar para a Honda. Também não há muita coisa positiva a destacar, infelizmente, para eles, que já é o terceiro grande prémio consecutivo que apresentam algumas dificuldades. O Johan Zarco foi o melhor deles na corrida, 12º, se não me falha a memória.
O Joan Mir caiu 2 vezes, que nós aqui falamos muito dele, pelas quedas, mas uma delas não é culpa, é pela verdade. mesma razão que levou o Quartararo a sair pela gravilha. O Fermin Aldeguer caiu à frente dele e o Mir não conseguiu evitar e passou por cima da moto do Fermin Yeah. e caiu. A queda na sprint é culpa dele, foi logo na primeira volta, tentou ali aventurar-se na zona mais suja da pista, penso que na curva 3, e foi ao chão. O Alex Espargaró não impressionou nada como substituto do Marini, e tanto não impressionou que acabou atrás do Sofiat Chantra, que conseguiu um ponto. Esse é talvez o ponto mais positivo da Honda este fim de semana. Não muda muito a minha perspectiva sobre o Chantra, porque tanto ele como o Alex chegavam para aí a 20 segundos do piloto que acaba à frente deles. 24. Certo. Mas fica um ponto para o Sofiat Chantra. Já, se for só este o ano que ele faz no MotoGP, já tem pelo menos um ponto para contar. Ele estava a rodar mais lento do que alguns da Moto2. Portanto, eu acho, não sei se no terceiro treino livre, por aí, no segundo treino livre, ou seja, no sábado de manhã, ele estava a rodar no 1.35. Certo. Ou seja, havia gente a rodar em 1.34 na Moto2. Portanto, estava num nível muito mau. Sim. Mas em relação a isso, não sei se acham que a Honda está a entrar aqui numa espiral descendente preocupante, ou se acham que há perspectivas de melhorias para as próximas provas, porque já é a terceira em que estão com dificuldades. Eu não sei se é dificuldades da Honda, mas o facto de teres a Aprilia e teres a KTM também com melhores resultados, há sempre alguém que vai ficar para trás. Sim. Não os consegues ter todos lá em cima, por isso se calhar também pode ser muito isso no desenvolvimento da moto. À medida que se vai passando o ano, tens marcas que estão a desenvolver melhor a moto. A KTM está com melhores resultados. A Aprilia está com melhores resultados. Acabas por ter uma Honda que, pronto, olha, se calhar vão ter que se lembrar do mortal do Zarco para festejar alguma coisa este ano. E é isto. A Honda, eu acho que a Honda já pode fechar a tasca este ano. Já conseguiu pontuação que não tinha conseguido na temporada passada, portanto. Já conseguiu, inclusive, uma vitória. Portanto, acho que temos evolução nesse sentido. Nesse sentido, temos evolução. O João Zarco já passou a casa dos 100 pontos, tem 101 pontos no campeonato, portanto, logo aí. A Honda está com 128 no campeonato de construtores. Certo. Entretanto, acho que o Luca Marini também está prestes a voltar. Acho que vai fazer um teste em breve, porque, entretanto, tinha tido também uma lesão que o afastou de 2 ou 3 grandes prémios, e também pode estar a voltar. Mas em relação ao Chantra, a Honda também não tem muitas opções, porque tem de ser um piloto asiático a ocupar a moto, e basicamente ou mantêm o Chantra ou voltam a chamar o Taka Nakagami, porque os pilotos asiáticos das categorias inferiores também não estão muito impressionantes. Portanto, é por aí. Vamos só dar um pequeno salto às categorias inferiores, porque o Miguel queria destacar o Diogo Moreira como ponto positivo. Foi o vencedor da corrida de Moto2. Eu não vi, portanto vou deixar o Miguel falar sobre isto. Já desde Moto3, que obviamente a gente está sempre um piloto que fala português. E o Diogo Moreira, obviamente na temporada passada teve algumas dificuldades de adaptação, como é completamente natural, mas este ano tem andado lá em cima e gostei muito, animou-me muito a corrida dele. Foi até a última com o Canet e acho que foi uma corrida interessantíssima, foi uma corrida muito boa. Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar uma corrida de Moto2, bateu o recorde do circuito também em Moto2 e portanto acho que foi um fim de semana super positivo para o Diogo, que já eventualmente fala-se que obviamente que também tem as suas ambições e que a partir de 2027 pelo menos poderá ser uma carta a considerar na categoria principal. Portanto, acho que vamos ter mais um piloto que fala português, esperamos nós. Sim, fala. Diz.
Força, não, eu só dizer que se tudo correr bem para o ano, então, ou daqui a 2 anos, temos 2 pilotos que falam português na categoria principal. Sim, fala-se dele para a Yamaha, não sei se encaixa com muita facilidade. O que eu li do Diogo Moreira é que era para 2027, portanto, se calhar aí teria Sim. mais margem. Mas sim, o Miguel Oliveira, o Alex Rins e o Jack Miller já estão todos na casa dos 30 anos, portanto, a Yamaha poderá eventualmente também pensar em alguma renovação, apostar em pilotos mais jovens, portanto, por aí poderá encaixar o Diogo Moreira. Mas sem dúvida, ter um piloto brasileiro a ganhar no Moto2 é um bom sinal. Queria também falar um pouco sobre o Moto3, porque tivemos um acidente que envolveu o Luca Luneta, que eu também não vi a corrida, mas foi a única coisa que vi sobre o Moto3 este fim de semana. Ele caiu e, enquanto estava a deslizar, foi atropelado pelo Taio Furusato. Felizmente não foi para lá de fraturas. Foi só a lesão, não foi nada de mais grave nem mais assustador, mas é um sinal de que o MotoGP é um desporto perigoso. Eles tentam evoluir em termos de segurança, mas há sempre coisas que acontecem independentemente de todos os esforços que se fazem. Neste caso, o Luneta sofreu esta lesão e acabou por cair. E também deverá falhar algumas corridas. O Moto3 terminou em bandeira vermelha por causa desse acidente e ganhou o José António Rueda à frente do David Munhoz e do Perrone. E é isso. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre as categorias inferiores. Já estamos a fechar. Não, só dizer que é normal que estes acidentes, não é normal que aconteçam, mas fazendo o paralelismo à Fórmula 1, tu quando tens um acidente da Fórmula 1, até podes ir tão rápido quanto numa moto ou mais rápido, mas ficas dentro do carro. Ali tu tens um acidente, cais, habilitas-te a levar com outra moto. Se vier alguém atrás de ti, há sempre esse perigo. E que não é fácil de, mesmo tentando ser o mais seguro possível, não é fácil de evitar essa parte. Sim. Para fechar, muito rapidamente, Sachsenring é o próximo grande prémio. No ano passado ganhou o Pecco Bagnaia com grande margem sobre o Marc Marquez. É difícil imaginar que isso aconteça outra vez este ano. Mas até porque Sachsenring é uma pista que o Marquez domina e domina muito e domina mesmo muito. Portanto, esperam alguma outra coisa que não seja a vitória do Marc Marquez? Não. Tanto é Cota, o Aragão e Sachsenring são pistas do Marc Marquez, não é? Sim. Ou seja, mas ele agora já ganha em todas, portanto, como é que não vai ganhar na dele? Não é? Porque é uma pista que ele sente à vontade, portanto, acho que será. Tirando há 2 anos na Honda, que temos aquela mítica foto dele a chorar, achamos nós, não é? Desiludido por mais uma queda com a Honda, mas este ano acho que será mais uma vitória, mais tranquila. Acho que dificilmente, se houver apostadores que queiram fazer o contrário, ganharão muito dinheiro, porque neste momento o Marco Marques está numa forma que é difícil dizer se há outro possível para ganhar que não ele. É verdade, eu acho que no fim da corrida de domingo vai ser um resultado parecido ao do ano passado. A única diferença é que o Pecco perde 2 lugares. Se o Alex correr, se não correr, pode ser que perca só um lugar. Fica atrás, mas como Fica a previsão e fica também mais um episódio do Vamos Falar de MotoGP. Nós voltamos precisamente então daqui a 2 semanas para falar sobre o Grande Prémio da Alemanha. Até lá, obrigado por terem visto este episódio e até à próxima.